que ele foi embora, o lugar da presença como a igreja. Então, hoje a igreja é o templo. Pois tabernáculo, templo. Volta a ser tabernáculo, volta a ser templo. E nós vamos chegar no final, que é o jardim. A árvore da vida que estava lá no Éden vai estar no meio da cidade, Nova Jerusalém. Então, a gente já sabe o final da história. Essa semana nós recebemos um baque aí, o preço da gasolina aumentou. E a gente vê as coisas piorando. Mas você sabe o final da história. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar triste, você não precisa ficar. Se você vir para o lado desse rei, vai estar tranquilo, está favorável. E nós vamos viver isso, amém? Então, vamos começar agora, né, nossa aula. Já vocês estão vendo aí? Eu estou vendo aqui pelo computador de Alisson, vocês estão vendo, então eu vou ir passando aqui também. Então, gente, eu queria falar um pouquinho sobre, você conhece a origem da palavra evangelho? A gente sabe o que é evangelho, mas muitas vezes a gente não entende bem a origem da palavra. E eu sei que ao conhecer a origem da palavra evangelho, vai nos ajudar a entender com precisão o motivo de Jesus ter usado inicialmente essa palavra. Porque, gente, palavras são coisas muito importantes e Jesus e a Bíblia está escrito de forma resumida, mas ao mesmo tempo, quando você medita, ela expande. É como se fosse sabe aquelas páginas de internet? Tem um linkzinho aqui que você aperta, aparece um monte de outras coisas. É mais ou menos isso. Quando você começa a entrar na Bíblia, é como se as coisas começarem a expandir. Quando você começa a entender o contexto, quando você começa a meditar, você começa a ver algumas coisas. Então, todo mundo sabe que evangelho é o quê? Uma boa notícia, né? Então, o evangelho é uma boa notícia. Mas a gente vai entender o contexto de Jesus, pensar assim, gente, porque agora a professora me ajuda, a professora Lindy, porque quando a gente volta no passado, entende o contexto da árvore, nós estamos fazendo uma exegese? Isso, então nós estamos fazendo uma exegese do texto, gente. Nós vamos sair daqui com um diploma de teologia, viu? Depois desse ano aqui, porque nós vamos fazer uma exegese, entendendo assim, como uma pessoa de 2020 anos atrás entenderia o que Jesus está falando. Em contexto, qual a bagagem que ele tinha? Né? Por exemplo, se você chegar para um americano e falar a lei do Gerson, ele não vai entender nada. Por quê? Porque o Brasil tem todo um contexto do Gerson Valadão lá atrás. É Valadão, né? Gerson Valadão, que fez a propaganda de que eu tenho que levar vantagem em tudo, e isso virou moda naquela época. Hã? Não, Gerson. Ah, então tô confundindo. Porque não é muito da minha época, né, gente? Eu tô. Jesse? Ah, tá. Então é Gerson. Pra mim é a mesma pessoa. Isso. E aí, gente, por exemplo, um americano não entenderia isso. A mesma coisa é interessante para a gente fazer exegese, porque a gente volta e começa a entender o que uma pessoa daquela época entenderia quando alguém falasse evangelho. É totalmente diferente. Hoje, para a gente, evangelho é uma palavra cristã. Por quê? Porque Jesus, ele foi sagaz, ele se apropriou dessa palavra, agora é minha. E pronto. Agora o evangelho é meu. E tanto é que ninguém lembra do sentido original, mas lembra do sentido que Jesus falou. Amém? Pastor, ia falar? Pode falar. Era basicamente isso mesmo que você já disse, a questão do exegese, é quando você estuda o passo a passo do conteúdo que foi colocado, né? Então, como nós estamos falando sobre o Evangelho de João, então nós vamos estudar a questão da origem, de onde veio, como, para quê, por quê, e versículo por versículo. Então, nós analisamos o primeiro versículo, todo o sentido dele, texto, contexto, e apontamos um caminho para outras colocações. Gente, muito mais profissional, né? Essa explicação. É o seguinte. Tá ruim ali para vocês, mas para mim tá bom, pessoal. Então, aqui, Mateus 24:14 fala: E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, Jesus falando, citando, usando a palavra evangelho ali nos primeiros momentos.
E agora Paulo usando a palavra evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, depois do grego, né? Ou dos gentios. A gente está nessa, nessa turma aí. Seguindo. Né? Então, onde começou, gente? Começou no Império Romano. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da história até chegar na palavra evangelho. Né? Isso para mim também foi novidade, eu aprendi essa semana, então vou. As professoras de história que me desculpem se eu falar alguma coisinha errada, tá bom? Hã? Nossa, assassinei o português agora. Ai, ai. Então, em 44 a.C., Júlio César foi assassinado numa conspiração. Todo mundo já ouviu, né? Viu as histórias e tudo mais. Júlio César. Depois, gente, logo depois que ele foi assassinado, o general Marco Antônio, né, que é um dos seus generais mais poderosos ali, que mais confiava, ele juntou com o povo e derrotou os conspiracionistas, né? Que o pessoal ainda gostava do Júlio César, apesar dele ser um grande ditador, mas o povo gostava. Então, Júlio César. Logo depois, gente, Júlio César morto, né? Não tinha mais um governante unificado, foi a criação do segundo triunvirato, que seria uma liderança de três, né? Eles dividiram o reino em três partes, que era o general Marco Antônio, antigo aliado militar de Júlio César, Caio Otávio, seu sobrinho, né, sobrinho do Júlio César, e eu acho que ele foi, de certa forma, adotado, e ele já era o próximo na linha de sucessão, o Caio Otávio. E Lépido, que era um banqueiro, um cara muito rico. Então, pegou-se esses três, e agora nós vamos governar Roma, porque Júlio César morreu. Né? Mas seguindo a mesma linha de Júlio César lá. Amém? Então ficou mais ou menos assim dividido, né? No ano 40 já, né? Então, você vê, 44 ele morreu, no ano 40 já foi a segunda divisão do reino, né? A primeira não deu certo, eles fizeram a segunda, que ficou Lépido, o banqueiro, ficou com a África, Otávio ficou com as terras ocidentais e Marco Antônio ficou com as terras orientais. E a Península Itálica, né? Aquela botinha lá da Itália, virou terreno neutro, não é de ninguém. É do povo e todo mundo, ninguém manda ali. Tá? Agora tá tranquilo, gente? Então, foi nesse contexto, 40 anos. Daqui a pouco vai chegar a palavra evangelho. Otávio, Lépido, ele já tentou umas revoltinhas para tomar o poder, não deu certo, ele era meio fraco. Só que Otávio via Marco Antônio como um grande rival. Ele tinha grande possibilidade de tomar o poder. Ele era muito poderoso. E aí Otávio, o que fez assim, ó, faz o seguinte, vamos ser parentes. Toma minha irmã, casa com ela e nós vamos virar parente. Ok? E aí, o Marco Antônio se casa com a Otávia, só que, rapidamente, ó, eu acho que dito já, no ano 36, né, ele já cancela o casamento e casa com Cleópatra, a rainha do Egito. Então, pra você ver onde é que o negócio está chegando. Porque Cleópatra já é muito famosa, em muitos filmes e tal. Então, Marco Antônio se casou com a Cleópatra e aí Otávio já ficou com medo, né? Peraí, o negócio vai começar a ficar estranho. Por quê? Porque também o exército egípcio era um exército muito forte. Então ele já começou a perceber uma aliança ali para tirar ele do poder. Né? Só que aí o Marco Antônio deu um vacilo, que ele fez um testamento. E o Otávio usou o testamento, que falava, né, que a Cleópatra ficaria com todo o poderio que ele ia deixar, o filho dele ia ficar com outra parte. Então, no final, é como se ele estava já com a intenção ali de tomar o poder. E aí, depois desse testamento, Otávio conseguiu toda a autorização para ir lá e tomar o poder, para ir para cima de Marco Antônio. Então, eles partiram para a guerra. Então, foi uma guerra civil, né? Muita gente morreu. Ela durou, se eu não estiver enganado, 2 anos. Então, um negócio assim, que desestabilizou, acabou a paz do reino. Né? É como se, pensa aqui, gente, é como se fosse ali, na época, como todo aquele mundo ali, né? Roma era praticamente o mundo. Né? É como se o governo do mundo estivesse lutando ali. Então era um negócio assim que dava um medo muito grande na população, né? Porque você chegasse ali, eu sou da turma do Marco Antônio. Chegou um pessoal de Otávio, eu estava lascado, matava. Né? Ou vice-versa. Então, onde é que você estava ali, você tinha que tomar cuidado com o que você falava. Porque se você estivesse do lado de um ou do lado do outro, você poderia morrer. Então, era uma situação bem complexa
e complicada, porque eles dividiram o mundo, né? E tinha pessoas do mundo espalhadas ali, né? A irmã Nádia vai falar, gente. E tinha um outro problema que era sério e que ameaçava o Império Romano, é que Cleópatra tinha um filho de César, que seria, entre aspas, o herdeiro legítimo do governo de Roma, né, do trono de Roma. Então, por isso, esse medo todo como é que é o nome deles? Otávio. Né? Porque se realmente Cleópatra assumisse, né, já tinha o testamento, e ela tinha essa questão aí, porque eles entendiam que esses imperadores, gente, eles eram deuses. Então, assim, Cleópatra tinha um filho do deus, né, de Roma. Então, ele seria o herdeiro legítimo de Júlio Ele já César. era uma princesa de um faraó. Ele já era filha de princesa faraó, também. já se sentia uma semideusa. Que ela já era lá da origem ptolomaica, que era um dos generais lá do Marco Antônio, etc. E tal. Marco Antônio, oh, meu Deus do céu, do baixinho lá que governou aquela região toda lá, que morreu novo, é o Alexandre. Né? Quando Alexandre morreu, os generais dele dividiram o reino, Ptolomeu ficou com o Egito, e Cleópatra era uma das herdeiras do Império Ptolomaico. Isso, gente. Tá chegando na palavra, tá? Se alguém aí atrás quiser partilhar, veio participar. Tá aqui, né? Mas depois, eu não vou ficar aprofundando nessa guerra. A guerra aconteceu, Otávio venceu, né? Foi até o Egito, tomando as terras e venceu. E Cleópatra e Marco Antônio se mataram antes de serem pegos, né? Se suicidaram, os dois. Aí chegamos à palavra evangelho, gente. Aí Otávio manda os seus mensageiros anunciar o evangelho. Então pensa que evangelho era uma palavra que já corria, sei lá, Jesus começou a falar com 30 anos, então 36 anos de Cristo ali, 30, então já tinha mais de 50 anos que as pessoas usavam a palavra evangelho nesse contexto da vitória de Otávio sobre Marco Antônio, e seguindo, você vê as implicações disso depois, né? Então, mais ou menos a mensagem do evangelho era: a guerra acabou, Otávio venceu. Então, era uma boa notícia, por quê? Acabou a guerra, gente. Acabou, agora é paz. Vamos ter paz. Qual que é a mensagem de Cristo, gente? Nós vamos ter paz. Acabou a guerra. Porque Jesus já venceu, gente. Ainda há tempo de mulagem. E estava nas entrelinhas, né? Temos paz. O rei está vindo. Por quê, gente? Porque eu ouvi dizer que a caravana de Otávio para voltar e passando por Roma demorou quase 2 anos. Então, as pessoas iam muito na frente falando, ó, ele está chegando, o rei está vindo, e prepara. E aí as pessoas que eram do lado de Marco Antônio tinham que tomar uma decisão. Eu vou para o lado de Otávio ou fico do lado de Marco Antônio? O que eu faço? Inclusive, uma figurinha conhecida nossa, que é Herodes, ele enviou cartas a Otávio declarando fidelidade, porque ele era do lado de Marco Antônio. Olha, eu era muito fiel a Marco Antônio e eu vou ser do mesmo jeito fiel a você agora, Otávio. O Herodes o Grande, eu acho. Não é o... gente, tem muitos Herodes, tá? Um dia a gente pode falar. Pode falar, pastor. Exatamente. Tem vários Herodes. Se eu não me engano, esse é o grande que construiu o templo, né? E, então, ele declara, só um exemplo, né? Otávio se declara Augusto, gente. Olha o que é o Augusto. Imperador César, filho do divino. Vocês veem que essa história não está parecendo alguma coisa? Nós temos paz, a guerra acabou, o nosso rei está voltando, já vitorioso, você tem tempo de mudar de lado, ele é filho do divino. Não está muito parecida a história com alguma coisa? Jesus foi muito, o que eu posso falar? Criativo, sagaz, inteligente. Ele pegou essa palavra do evangelho, olha como que expande o entendimento das pessoas daquela época, gente. Que pra gente não faz esse sentido, porque a gente não tem todo esse conhecimento de história e não vivia aquilo. Mas quando ele falou evangelho, as pessoas conseguiram ligar todos os pontos. Ele não precisou ficar explicando muita coisa. Eu tenho o meu evangelho. Então, ele já conseguiu atribuir várias situações daquele contexto histórico para comunicar a verdade dele. Comunicar aquela verdade que estava acontecendo.
Amém? Então, eu quis, antes de começar os versículos, trazer essa história que, para mim, expandir um pouco, gente, porque às vezes a gente acha que viver no reino de Deus é cantar harpa, é cantar louvor. Não, gente. O reino de Deus ele é mais do que uma religião. Ele é um estilo de vida, é uma cultura, gente. Então, é como se você passasse agora para um outro país. Né? Ou seja, um país ele tem suas leis, nós temos as nossas leis. O país tem suas lideranças e nós temos o nosso líder maior, que é Jesus. Um país ele tem uma cultura e nós temos a cultura do reino. Que se você quiser lá, está no Sermão da Montanha. É a cultura do reino ali, tentando ser implantada. Então, é essa a nossa visão. A gente fica muito na visão religiosa. Eu trabalho, e aí agora eu vou... Então, é aquele dualismo, que é o que o gnosticismo prega, e até hoje as pessoas ainda insistem em cair. Eu tenho minha vida espiritual. Não tem vida espiritual, gente. A vida toda é espiritual. Tudo é de Jesus. O seu trabalho é de Jesus. Os seus filhos são de Jesus. Né? O seu dinheiro é de Jesus. E tem gente que agarra, isso aqui é meu agora e ninguém mexe. Pensa, não tem difícil é mexer com o tal do mamon. É difícil, gente, as pessoas não têm. Então, nós temos que entender a profundidade do evangelho como sendo isso. Né? Uma mudança total. Não é uma coisa que não vai influenciar na minha. Porque pensa, o que um líder, um governante, um governo pode fazer com a sua vida? Ele vai atrapalhar do jeito que você odeia com seus filhos, ou vai ajudar. Ele vai envolver na sua saúde, ou vai ajudar. Ele vai te ajudar a ganhar dinheiro, ou vai te atrapalhar. O governo, ele interfere em tudo na nossa vida. Só que nós estamos num outro governo. Nós somos embaixadores de um outro reino. De um rei que está voltando e que nós somos esse carinha correndo aqui. Declarando esse evangelho. Ó, nosso rei, ele venceu, ele está voltando. Nós temos paz. E pensa, né? Nós pregarmos a paz quando a gente está ansioso, quando a gente está destruído por dentro. Mas o nosso rei é a paz. A gente precisa buscar isso em Deus. A gente precisa buscar isso no Espírito Santo. Porque isso já é acessível para você que é filho de Deus. Amém, irmã Márcia? Você é filho de Deus, você tem acesso à paz. Tem gente aí que não tem, ele tem tudo. Tem fama. Ontem eu estava assistindo um pequeno vídeo lá um filme, né? Falando alguns bastidores de um filme, Jumanji. E eu vi Robin Williams. Eu gostava tanto dos filmes do Robin Williams. É um cara que ele tinha tudo, mas não tinha paz. Ele tinha milhões, ele tinha fama, ele era reconhecido, ele era admirado pelas pessoas. Ele não tinha paz. E você tem uma coisa muito mais valiosa que todos esses grandes. De graça. Né? De graça, entre aspas, né? Alguém pagou. Só não foi você. Bem, então, essa rápida introdução aí sobre o Evangelho. Não foi tão rápida, mas rápida. Gostaram de saber, gente? Eu não sabia. Então, gente, e nesse momento, depois que ele se declara Augusto, né? O Caio Otávio se declara Augusto, começa o Império Romano. Até ali tinha ainda a característica de república. E aí virou o império. Né? Ele virou o primeiro imperador romano, o Caio Otávio, e começou-se o império. Então também, né, nós vamos estar com o nosso rei daqui a pouco. Então, a gente pode transferir tudo isso aí, essa visão de Jesus. Então, ao se apropriar da palavra evangelho, Jesus simplifica o entendimento das pessoas da época sobre a natureza do seu reino. O que está acontecendo? Qual é o seu papel? Porque ele falava, vocês vão levar o meu evangelho? Então significa que eu tenho que levar essa notícia que o rei está chegando, que o rei está voltando. E é uma notícia boa, gente. Não adianta chegar com cara de tristeza, com cara de amargura. Achou mais erro? Irmã, ela está prendendo o olho, deve ter achado mais erro. Por causa da claridade, muita claridade. E mesmo assim, mas os erros vocês enxergam, né? Não, mas vírgula não existe, gente. Então, vamos seguindo. Esse é o nosso texto base, todas as vezes, né? Eu estou lendo ele. Então, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, gente, é muito importante quando você lê alguma coisa, uma obra, no caso o livro de João, né, que nós estamos lendo, é entender o motivo. E quando você entende o motivo das coisas, você começa a, a aprofundar, né? Você consegue entender por que ele falou determinadas situações. Então, como eu já falei lá no início, né? Ele tem dois motivos bem claros. É o que ele deixa aí, gente. O bom é que a gente não precisa ficar conjecturando qual era o motivo de João escrever o livro. Ele mesmo falou. Né? Para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, é um motivo. E outro é para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, né, para a gente, é um texto evangelístico, ao mesmo tempo que era um texto apologético. Ele defende uma ideia e, ao mesmo tempo, ele serve para que a gente aceite a Cristo, a gente entenda o evangelho e aceite esse rei que está chegando. Bem? Vamos seguindo. Isso aqui a gente falou mais bem nas outras aulas. Então vamos começar aqui. Versículo 15. Estamos começando a aula agora. 40 minutos depois, nós começamos. Mas tá tudo bem. Ó, deixa eu ver se eu estou no ar aqui. Tô. Jesus testemunha a respeito dele. João. Gente, aí começa, né? O testemunho de João Batista é o subtítulo lá na versão Almeida, tá? Então, Jesus testemunha a respeito dele e. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, e que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, esse é o trechinho que a gente vai dar uma paradinha e começar a dar uma discutida em cima dele. Né? Então, eu queria apresentar um pouquinho sobre João Batista. Né? Vamos falar um pouquinho sobre João Batista, que ele tem um destaque grande agora no primeiro capítulo de João. Né? Então, João é profetizado no último versículo. É isso. João é profetizado no último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4:5. Então, abram aí Malaquias 4:5. Por conta dessa troca de negócio, eu vou começar a ler os versículos mais, tá? Para não ficar tirando vocês do conforto. Vou voltar aqui. Eu já deixei todos os versículos mais ou menos. Malaquias 4:5. Aqui. Vamos ler Malaquias 4:5. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruí-los completamente. Isso aqui é na versão NTLH. Deixa eu mudar de versão. Eu acho que ela... Então, ó, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é a versão que todo mundo mais usa, então é essa aí. Então, gente, esse é a última profecia do Antigo Testamento. E aí passa-se 400 anos e nasce João Batista. Por que eu sei que essa profecia se refere a João Batista? Então vamos ler mais coisa. Mateus 11:4. Mateus 11:4 vai provar esse ponto aí pra gente. 11:4 não, né? 11, coloquei aqui 11:14, gente, perdão. Deixa eu ver aqui.
Vou ter que ler um pouquinho mais que o 14 para vocês entenderem. Então, é Jesus falando sobre João Batista, tá? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior que João Batista, mas o menor no reino é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Por quê? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Então, Jesus falando, ele mesmo é Elias. É aquela profecia. Gente, ele não é Elias não, tá? Ele vem com um espírito semelhante ao de Elias, com aquela mesma potência profética que Elias tinha, tá? Não é reencarnação, tá? Até porque Elias não morreu, né, gente? Ele foi trasladado lá no carro de fogo e tal. Mas é só pra gente, que tem gente que pode usar isso aí como, ela é a reencarnação de Elias. Pelo amor de Deus, não é isso, não. Mateus 17. Mateus também. Mateus 17, 10 até 13. Eu sei se precisa de todos aqui. Aqui, mais uma vez, né? Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Jesus falando com os escribas e fariseus, tá, gente? Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Versículo 13. Então, os discípulos entenderam que falava a respeito de João Batista. Eu vou pular Marcos aqui, vou direto para Lucas, senão não vai acabar nosso tempo. Peraí. Fala mais uma vez, né? Deixa eu ver. Mas eu gosto mais da do... Deixa eu ver, de Lucas, está aqui em cima. Aqui, Lucas 1,17, gente. É o anjo que chega lá e está falando com Zacarias, pai de João Batista, né? Então, uma das coisas que o anjo fala a respeito do menino, antes de nascer, ele fala, e virá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, os justos e habilitar o Senhor, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, tá claro, né, gente, que João Batista é esse profetizado em Malaquias 4:5. Essa pessoa, a Malaquias fala que Elias voltaria, mas era João com aquele mesmo espírito. O anjo deixa aqui mais claro. Eu gosto dessa de Lucas, porque deixa bem claro que não é que é Elias, mas ele virá no poder e no mesmo espírito que Elias operava. Né? E para os judeus, gente, isso era muita coisa, tá? Talvez Elias não quer dizer muita coisa para você, mas Elias e Moisés são os profetas, assim, a nata da nata do judaísmo em termos de profeta, né? Aqueles profetas mais importantes, né? Os que têm maior peso para aquelas pessoas que estão recebendo a informação. Né? Então, ficamos claros aí. Então, no 15, o autor enfatiza a devoção de João Batista a Jesus, transferindo toda a honra. Então, o que João Batista fala? Gente, eu estou vindo primeiro, mas eu não tenho a primazia. Né? Quem é o primeiro mesmo é que vai vir depois de mim, porque ele já existia antes de mim. Então, fala dessa presença de Jesus na eternidade. Né? Então, João Batista já está falando, ele já existia muito antes de mim, mas, né, eu estou vindo na frente. Eu estou vindo primeiro. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Versículo 16 e 17, ele vai aprofundar no tema graça. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Então, gente, o que nós podemos aprender com isso, né? Nós falamos na aula passada também que uma das tarefas muito difíceis que a gente tem que ter, sabe qual que é? É receber. Nós temos que receber. Né? Nós temos que receber Jesus como Salvador, Jesus como Senhor, nós falamos muito sobre isso, né?
Jesus, aquele que vai resolver o nosso problema, que vai nos salvar dos pecados, que vai curar nosso corpo, vai curar a nossa família, que vai trazer todo aquele bem, mas também aquele que vai governar sobre a nossa vida. Receber Jesus em todas as partes, né? Na sua completude. Só que ele está falando em plenitude. Então, plenitude é uma palavra, quando você vai puxar lá aquele significado, é uma completude. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente recebe Jesus como Salvador e aí queremos começar a correr atrás da nossa felicidade. Né? Nós vamos começar a correr atrás da nossa felicidade e daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso também. Mas é uma corrida vazia. Daqui a pouco vocês vão entender mais, senão eu vou ficar repetitivo. Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Mas entramos aqui agora, gente, no tema graça. Né? Nós entramos agora nesse tema que é graça. Então ele fala várias vezes, né? Plenitude, nós vamos voltar mais um pouco, e fala sobre graça. Mas o que é graça? Quem é que sabe me dizer aí, se quiser falar? Fala aí, eu vou repetindo aqui no microfone. Pode falar para mim, gente. O que é graça, irmão Alisson? Uma palavra. Favor merecido. O que mais, gente? Graça é o que mais? É a salvação também? A gente é salvo pela graça, né? Deixa eu ir pulando aqui então. Vocês estão muito calados. Outra coisa que está falando aqui, gente, no 17 ele fala, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, o que João está falando aí até pode ser usado como uma referência a Hebreus 10, 1. Então, fala aqui, ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode ter efeito, pode tornar perfeito os ofertantes, com o mesmo sacrifício que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O mais importante é essa ideia, né? A lei é a sombra das coisas, né? E a graça é a verdade, a plenitude, o que Deus queria dizer com aquilo. Porque, gente, nós temos, às vezes, uma ideia errada que Deus era de um jeito e Deus ficou de outro. Né? Deus era um Deus nervoso, bravo no Antigo Testamento, né? Um Deus intransigente e tal, e agora ele virou um Deus gracioso, de amor. Não mudou. Deus não mudou. Na verdade, ele estava, através daqueles símbolos, mostrando o que ele queria, quem ele era, né? De forma que aquelas pessoas da época entendiam. E outra também, nós temos que entender que ele estava juntando um monte de gente do deserto e transformando aquilo em uma nação. Então eles precisavam de leis, senão eles iam se matar uns aos outros. Então a lei ela tinha que ter esse peso de regra, muitas vezes. Né? Mas essa lei, o tempo todo, está mostrando a respeito de Jesus. Né? Para você, o que é graça, nós perguntamos, e qual que é a importância de entender essa graça, gente? Então é isso que está nesse balãozinho. Alguém quer falar enquanto eu tomo um golinho de água? O que é a graça e qual a importância da gente entender? Fala a Natália, que está com o negócio na mão, mais fácil. Pastora de jovem, falar. Fala rápidas palavras, né? O que é graça nós já falamos, né? Vou falar aí sobre qual é a importância de entender a graça, gente. Bem, considerando que a graça a gente entende como um favor imerecido, é importante a gente entender esse tema, porque é importante também a gente entender o nosso lugar, a nossa posição e o que a gente merece. Você tem uma coisa que é muito importante para você, uma obrigação ou uma coisa que você precisa fazer, um favor que você precisa confiar em uma missão importante. E você não vai dar isso para uma pessoa que você acha que não tem, que não consegue fazer, ou que não consegue exercer, ou que você não vai colocar em um cargo alto, se você tem uma empresa, uma pessoa que não está merecendo aquilo. Mas Deus, ele olha para a gente e ele enxerga a gente além do que a gente está merecendo. Embora a gente não tenha expressado, esboçado
ou feito merecer em algum momento, estar nessa posição, receber isso que ele deu para a gente, ele enxerga a gente além do que a gente está mostrando que tem a oferecer para ele e confia na gente essa graça que ele tem, esse presente especial que ele tem para a gente, mesmo que a gente não faça por merecer ou não esboce, ou talvez ele enxerga na gente um potencial além do que a gente tem através de Jesus Cristo. Isso, está explicando a graça. Mas por que é importante entender a graça? Se eu não entender a graça direito, o que é que acontece comigo, gente? É mais ou menos isso a ideia. Mas foi muito bom, parabéns para a Natália, ela explicou o que é. Mas se eu não entender essa graça, o que pode acontecer comigo? Posso falar? Eu tô ainda pensando aqui no texto ali de Hebreus, perdão. Na época de Jesus, para você se purificar dos seus pecados, você tinha que oferecer um sacrifício. Então, toda vez que você pecasse, você tinha que oferecer um sacrifício. E através da graça, esse sacrifício, através do sacrifício, você nunca se tornaria um ser perfeito. Né? E através da graça, Deus vê em nós a perfeição de Jesus Cristo. Né? É o que está falando ali, que através dos sacrifícios, né, os sacrifícios jamais poderiam tornar perfeitos os ofertantes, né? Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E hoje não, hoje, a partir do momento que você aceita Jesus e que você recebe a graça de Jesus, Deus te enxerga através de Jesus. Ele te vê como se você fosse Jesus, né? Isso, mas e a perfeição de Deus explicando a em graça. nós. Eu quero entender qual que é o perigo de eu não entender a graça. Ah, tá. Porque Mas Deus eu estou falando graça. ainda da questão da graça, tá? É. O perigo de eu não entender a graça é eu estar desprezando o favor de Deus a meu respeito, né? Irmã Ellen quer falar, irmão Alisson também quer falar. Primazia dos mais velhos, irmã Ellen. O perigo de você não entender a graça é de você não ter um relacionamento fiel com Deus. Eu até brinquei aqui. O perigo é de ir para o inferno. Você entender a graça, você entender o que é salvação. E eu acho interessante porque o rei Davi, ele sempre chamava isso, embora ele não conheceu Jesus Cristo, ele sempre chamava a graça vindoura para a vida dele. No caso de Betseba, ele teria que ter sido apedrejado. E ele não foi apedrejado. Outra coisa, nos versículos ele sempre fala de Deus não deixar o pé dele vacilar. Ou seja, para Deus não permitir que ele pecasse. Do tamanho intimidade e relacionamento que ele tinha com Deus, né? Então ele já enxergava essa graça vindoura, né? Então, às vezes, quando nós entendemos o que é graça, nós descansamos naquilo que Deus nos entregou, que é o sacrifício perfeito e no poder do sangue. Não é o que eu faço que vai fazer com que eu seja salvo. E assim, infelizmente, eu conheço algumas pessoas que continuamente elas fazem coisas achando que elas vão atrair o favor de Deus porque elas fazem algumas coisas. E não é assim. Não é assim. Né? Então, eu falo isso porque eu fazia isso. E só no momento que eu entendi que não era eu, o Evangelho não fala sobre eu, o Evangelho fala de Jesus. Quando você se coloca na outra posição daquele que está disposto a receber, é que você começa a entender o que é graça. E muitas vezes, irmãos, Deus vai nos colocar em posição que nós precisamos receber algo de alguém para que, independente da sua classe social, para que nós possamos entender o que é esse favor também da parte de Deus. Vai existir situações que nós vamos precisar pedir oração, vai existir situação que às vezes tem gente que está doente, não gosta de falar que está doente, não, né? Então tem que pedir oração. Eu vivi isso, né? Eu vivi isso aí que eu pedia mesmo, porque para me quebrar também, né? Então a gente precisa, porque vai ter momentos na nossa vida que Deus vai nos colocar nessa situação para nós entendermos o que é isso. E graça é isso, receber de Deus. Então, se a gente não entender isso, né, a gente pode viver uma vida ansiosa, preocupada, de graça. Fala, irmã Ela. Falou tudo? Você não entende o plano de salvação. E outra coisa que mais importante que a Asa falou aí, que é também um problema muito grande, né, gente? Eu também, dos legalistas, né?
Eu sofro com o legalismo até hoje. Mas, gente, os legalistas têm essa situação. Querer conquistar a graça. Não tem como. Você vai sofrer, não vai ter resultado. Você só tem que receber. Você tem que ter esse coração de receber. É igual essas situações que a gente vê de pessoas pagando para receber milagres, né? É muito complicado. A gente vê algumas igrejas que falam assim: você tem que trazer tanto de oferta em dinheiro para que Deus te responda. A graça já está aí, Deus já nos amou de tal maneira, nós já temos acesso ao Evangelho, à palavra de Deus. O que nos falta, né, nesse caso, é o conhecimento desse tão grande amor de Deus dispensado a nós. Então, não é comprar um benefício, um pedacinho ali ou lá. A graça de Deus está aí à disposição de todos nós. Precisamos ter esse conhecimento e, como você disse no início, se apropriar daquilo que Deus tem para nós, de cada um de nós. Verdade, gente. Ela tocou num ponto muito interessante. Se a gente não entender a graça de Deus, você vai ser enganado. No mesmo rastro aí de que a gente está falando, tem aquelas pessoas, gente, que querem fazer caridade em troca da salvação, né? Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que abençoar muita gente para eu ser salvo. Não, você é salvo, você faz porque você é salvo, porque o amor de Deus que está dentro de você te manda fazer isso. E não para você você receber algo em troca. Você já recebeu tudo que você tinha que receber do melhor. Então, a gente tem que ter esse conhecimento da graça para a gente não cair nesse redemoinho, né? A gente vai ficar girando e não vamos chegar a lugar nenhum. Né? A graça é de graça. Nada que você fizer vai pagar o que Jesus fez por você. Nada. E nada. Então, assim, você vai fazer por amor a Jesus, não para que você receba alguma coisa, porque a graça já foi dada. Amém? O Geraldo vai falar aí Falando agora. sobre graça, aí, aqui em Romanos 5:18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só homem, muitos foram justificados. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a graça não nos deixa permanecer no pecado. Ele nos concede o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que a palavra de Deus diz que todos nós estávamos destituídos. E graças ao sacrifício de Jesus, quando nós entendemos o que é a graça e a importância dela, é de nos permanecermos numa vida de santidade e reconhecer o sacrifício de Jesus. Aleluia. Então é isso mesmo, gente. Outra coisa que eu coloquei, algumas reflexões extras que eu vejo importante a gente pensar em graça, né? Não podemos tornar a graça em algo ordinário para nós. Né? Algo simples, comum. É porque quanto mais os anos passam, né, que nós estamos aqui na igreja, quem nasceu então desde pequenininho na igreja pode cair no erro de entender que essa graça é uma coisa simples. Todo dia eu escuto isso, todo dia Jesus, graça e aí começa a banalizar isso. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Não podemos diminuir o peso da graça em nossas vidas. Tem muita gente que pensa: não, claro, Deus é bom para mim, tal, mas eu não sou ruim igual aquele fulano ali e tal, né? A graça de Deus foi forte ali. Como se para mim a graça fosse menor do que de uma outra pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não menosprezar e nem colocar a graça num lugar ordinário. E não ordinário, gente, no sentido pejorativo, ordinário no sentido de comum. Né? Não tem assim, é comum, graça, legal, até gosto. O irmão vai falar? Vem para perto que, irmão, porque senão o pessoal não discute em casa. Bom dia, irmãos. É o seguinte, eu já trabalhei em empresa de turismo
E nessas viagens que eu fazia, eu em Aparecida do Norte e na Lapa, lá a gente encontrava cadeiras de roda, muleta, cabelo de quase 1,5 m. Ou seja, mesmo que essas pessoas estão cultuando outros deuses, né? Porque Aparecida ali na Lapa não é o Deus que a gente conhece. Então quer dizer que Deus derramou a graça nesse pessoal, mesmo sabendo pela fé que eles estavam tendo? Esse é um caso mais complexo. Pode ser sim, porque às vezes Deus tem essa graça de Deus, ela pode alcançar, mesmo que a pessoa esteja com um pensamento errado, né? Ela tem sinceridade no coração dela ali, Deus pode fazer alguma coisa. Só que a gente também tem que levar em consideração que também o diabo pode fazer alguma coisa para manter aquela pessoa presa no erro. Eu recebi a minha bênção na Lapa, agora eu estou presa aqui. A senhora, por quê, por exemplo? A senhora de tal não deu a cura para ela. Com certeza, a gente sabe disso. A gente sabe a verdade. Só que, como ele recebeu e atribuiu àquela pessoa, aquela entidade, ela ficou presa àquela entidade. Uma dívida de gratidão e de entendimento. Então, sim, pode ser muito engano ali. Mas pode ter sinceridade. Não cabe a nós julgar, a gente não tem, a gente tem que ver todo um contexto. Talvez cada caso é um caso. Talvez de 3 daquele ali foi Deus que curou, outros 50 não foi, outro não foi. É muito difícil da gente julgar. Mas a gente tem que pensar que existe 2 lados dessa moeda. Pode ser a graça de Deus atuando, mas pode ser um engano do diabo também. Por isso que a gente tem que mergulhar na verdade. É a verdade que liberta. Porque eu já vi, tem uma música de uma banda de rap que eu escuto há muito tempo, que fala assim, ó, o diabo é do tipo amigo da onça, te dá com a colher e tirar com uma concha. É isso. Ele vai dar as colheradinhas, mas na hora de tomar, ele vai vir com tudo. Amém? Pastora Lindy? Pensando na fala que o irmão colocou ali, eu sou uma dessas pessoas, no sentido de ir para lá para ir ser curada e tal. Não eu. Mas quando eu era criança, bebê, tinha 6 meses, minha mãe disse que eu tive um sarampo. E todas as crianças da região morreram. E, assim, eu creio que Deus tinha um plano na minha vida. E minha mãe fez uma promessa que se eu não morresse, fosse curada daquela doença e que eu estava muito grave e tal, que ela iria me batizar na Lapa do Bom Jesus e que meu cabelo só iria ser cortado lá, na Lapa. E com isso eu fui batizada lá com 2 anos de idade, cortou meu cabelo e deixou lá, e eu fico fazendo chacota de vez em quando, que meu cabelo ficou ruim, foi porque a mãe deixou ele lá. Mas, enfim, brincadeiras, essa parte. Eu acredito que o inimigo realmente ele engana as pessoas nesse sentido, né? De que, para minha mãe, eu creio que ela teve uma fé muito grande. Eu era a primeira filha e ela tinha muito medo, e ela falava que todos os dias ela chorava muito quando ela via passando com uma caixinha de sapato, basicamente, com crianças levando para o cemitério, e ela entrava em desespero, imaginando que eu iria morrer. E ela fala que ela pediu muito a Deus e ao bom Jesus da Lapa para que eu não morresse. E um dos problemas maiores dela ser presa até hoje é essa situação. E quando eu fui para o Evangelho, que eu me converti, ela ficou muito chateada comigo e falou que eu era muito ingrata, que eu vim para o Evangelho, que eu vim para essa igreja que surgiu de um tempo para cá. Você está viva hoje, foi por causa do bom Jesus que não deixou você morrer, que você estava lá à beira da morte, todas as crianças morreram e você não. Então, eu particularmente acredito que Deus ouviu a oração dela, na ignorância dela, e fez realmente aquele milagre, porque ele tinha um plano na minha vida. Ele tinha um plano para mim, e eu particularmente acredito nesse plano de Deus, né? No sentido de que, da minha família também, só eu permaneço no Evangelho, e eu tenho muita certeza disso, de que Deus me chamou, tenho muita essa certeza. E minha mãe, até hoje, ela está presa lá naquela situação de que o bom Jesus fez um milagre, que eu não posso ser tão ingrata, que o bom Jesus da Lapa, que a Senhora da Soledade são os meus padrinhos. Aí outra situação que ela conta também, não vou delongar muito, que quando eles estavam voltando da Lapa para cá de carro, teve um acidente e o carro capotou 3 vezes e eu não tive um arranhão
Nenhuma. Eu falei, mãe, acredita que Deus tinha um plano, mãe. Não era para morrer do sarampo, não era para morrer do capotamento, era porque era plano de Deus. Ela, não, foi o bom Jesus da Lapa que te livrou. E agora você fica aí fazendo essas coisas, sendo ingrata. Mas Deus tem um plano e Deus também ouve a oração das pessoas, por mais ignorantes que elas sejam. O que elas precisam ter esse conhecimento é de que a palavra de Deus liberta. E hoje a gente conhece essa palavra da verdade, mas ela ainda está lá, amarrada naquele sentido de que o inimigo deu com a mão para receber com a outra, né? E a vida dela ainda está presa nessas histórias, mas eu creio em Cristo Jesus que ela será liberta, porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Eu falando de Lapa, eu também fui batizado na Lapa, né? O meu pai, a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Muitas vezes nós fazemos as coisas certas por métodos errados, né? Às vezes, eu fico entendendo, procurando entender assim, o que levou meu pai a fazer isso. Ele tinha a promessa de todos os anos de Francisco Sá ter na Bahia a pé. Ele gastava 2 meses e tanto caminhando, né? Mas eu vejo assim que Deus via no coração dele que ele era um homem bom, mas por exemplo, ele não tinha o conhecimento. Se nós olharmos assim, como Paulo também agia, ele achava que estava fazendo a coisa certa, né? Mas Deus tinha um propósito. E quando a palavra de Deus disse, agindo Deus, quem impedirá? Então eu creio que todos nós, Deus tem um propósito. E quando Deus tem um propósito, o que prevalece nas nossas vidas é o propósito de Deus. Que a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, os escolhidos, a qual Deus escolheu, eu tenho certeza que na hora certa, no momento certo, vai se achegar a Deus. Vou voltar a câmera aqui. Vamos lá. Hã? Aí, falou bonito. Então, vamos lá, gente. Vamos seguir, né? Então, gente, eu trouxe uma ideia aqui, né? Uma pesquisa com os cristãos norte-americanos. E eu gosto de trazer as pesquisas dos cristãos norte-americanos, porque é muito parecido com a gente aqui. As respostas dos americanos com as nossas é até parecido. Apesar que são países muito diferentes, mas em termos de cristianismo, parece que bate muitas ideias. É como se a gente fosse um pouco mais atrasado do que aconteceu lá, mas tudo que acontece lá parece que acontece aqui mais cedo ou mais tarde. Então, eu acabo usando algumas pesquisas. Então, essa pesquisa fala, né? Em 2019, perguntou para os norte-americanos, aos cristãos, né? 3 ou mais definições da descrição do que é graça de Deus. 98% das pessoas declararam salvação, presente e merecido, perdão de pecados. Né? Então, isso. Essa é a maior ideia. Somente 2% relataram graça também como revestimento de poder de Deus. Né? Então, a visão da maioria estava errada? Não. Mas a gente tem que tomar cuidado com a visão incompleta da graça de Deus. Porque se você sabe que você tem direito, é uma coisa boa, você tem direito até 10, né? Mas depois você descobre que você tem um direito maior, então você pode usufruir mais dessa graça. Então, existe também essa característica, né? Eu coloquei um exemplo aqui de versículo, que é 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, ao mesmo tempo que você abraça a graça de Deus, você recebe um poder para algo, né? Para vencer o pecado. Porque, gente, uma pessoa viciada, ela não consegue largar o seu vício sozinha. Então, ela abraça a graça de Deus, e a gente tem casos de pessoas, eu conheço um amigo, né, o pai de um amigo meu, e ele conta no testemunho dele, né, que ele já era cristão e ele não largava o cigarro. E ele falava que as coisas dele, tudo fedia cigarro. Ele disse que ele tinha um costume, né, de limpar o ouvido, e quando ele limpava o ouvido, ele sentia o cheiro de nicotina. E ele falava isso, e ele ficava assim, ele se sentia humilhado. E, cara, eu sou de Deus, por que eu não consigo largar isso?
E um dia ele fez uma oração sincera ali, no quarto dele, lá sozinho. E ele fala que no outro dia, né, o meu sogro até conhece, era colega de trabalho do meu sogro. No outro dia, ele diz que ele não sentia, os poros dele transpiravam, ele não tinha mais nada, nenhum resquício, e simplesmente ele nunca mais fumou. Eu não sei, me trouxe essa questão. Então, gente, a graça também tem essa característica desse poder que a gente tem que pedir, desse poder que a gente pode se apropriar. Né? Quase nenhum cristão falou do poder de Deus. 98% só pensa perdão, amor, e é certo. É salvação, é presente merecido, é perdão dos pecados. Todo mundo só pensa isso. Mas existe um passo a mais, existe um lugar a mais na graça de Deus, que é esse empoderamento de fazer aquilo que você não conseguiria fazer sozinho. Né? E nós temos que nos apropriar. 2 Pedro 1, de 2 até 3, também vai falar dessa mesma coisa, tá, gente? Não vou me aprofundar, porque o tempo não permite. Mas eu quero que vocês vejam, né? Cuidado com uma graça barata que não produz mudança de vida. Né? Às vezes a gente está nessa situação, né? Pessoas vivendo uma vida toda torta e atribuindo a graça de Deus. Né? Mas Deus é bom, Deus é não sei o quê. Você, tipo assim, o tempo inteiro usando isso como desculpa para pecar. Como desculpa para viver a mesma vida. Nós vamos pecar até o fim da vida, gente. Não tem esse que não vai pecar todo dia. Nós vamos pecar até o fim da vida. Mas quando você recebe essa graça de Deus, e você entende de verdade o que é essa graça, é automático, vai mudando, gradativamente. Você pode lutar até com o mesmo pecado o resto da vida, mas eu sei que ele vai ter menos força sobre a sua vida, cada dia mais, cada dia mais. Isso também é graça. Amém? Concordam? Se alguém discorda, levanta a mão e vai embora. Tô brincando. Eu já olho para o irmão Benção ali, que ele é discordador. Glória a Deus, gente. Uma das chaves para a gente viver a graça de Deus está em Mateus 5:3. Né, gente? É o início do Sermão do Monte. E claro, gente, para a gente viver aquelas questões do Sermão do Monte também. Eu entendo ali como uma chave. Né? Mateus 5:3. Vamos ler rapidamente aqui. Vamos ver. O tempo está correndo. Deixa eu ver se eu guardei Mateus 5:3. Mateus. Aqui, Mateus 5:3 fala assim, ó. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, gente, eu peguei, né? Eu tinha ouvido sobre isso, me aprofundei mais. E quando se fala humildes de espírito, é usado no grego a palavra pitocos, eu acho que é a pronúncia. Né? Olha o que significa, gente, quando Jesus fala bem-aventurado esses pitocos. É o quê? Uma pessoa reduzida à pobreza, à mendicância, que pede esmola, destituído da riqueza, influência, posição de honra, humilde, aflito, destituído de virtudes cristãs, riquezas eternas, desamparo, impotência para realizar os objetivos. É um pobre indigente. Isso é, né, quando Jesus fala bem-aventurado os pobres de espírito, ele está nos convidando até essa visão sobre nós mesmos. A graça é essa visão, gente, é você olhar você como um mendigo pedindo esmola, pelo amor de Deus, Jesus. Se você não atuar na minha vida, eu não tenho como, eu vou morrer. É assim que a gente olha para a graça. É assim que a gente vive a graça. Né? Então, eu entendo que nós temos que começar a nos aprofundar no entendimento do que é graça e talvez essa palavra, né? Quando você entende o sentido amplo dela. Pobres de espírito, às vezes pode ser uma coisa. Jesus está falando, gente, bem-aventurado aqueles que se veem como aquelas pessoas miseráveis, que sem Jesus elas estariam acabadas. E tem gente que, por ter vivido numa família filho de pastor, olhando para as filhas de pastor aqui, me orientou, você é filho de pastor, eu vou para o céu, mas eu tenho pedigree de crente. Né? São 3 gerações de crentes aqui. Eu sou a terceira. Gente, é uma coisa incrível. Deus não tem netos.
ele só tem filhos. Então você tem que aceitar Jesus, você tem que converter. Não importa que de onde você veio, não importa quem foi sua mãe, quem foi seu pai, você tem que ter um encontro com Deus. Você tem que se enxergar como um mendigo na presença de Deus, como alguém que depende da graça dele para tudo. Porque quando você recebe a herança, já pensou? O Deus Todo-Poderoso olha para aquele mendigo sujo, fedendo. Você é meu filho. E abraça ele. E dá para ele uma herança. Ó, tudo que é meu agora é seu. Pensa no que muda para a vida de uma pessoa como essa. É isso que é a graça, gente. Só que a gente fica olhando e fica se comparando. Mas aquele cara matou, estuprou, roubou. E Deus, ó, pra você ver, Deus fez uma obra maravilhosa. Mas na minha vida, mais ou menos, né? Porque minha mãe era pastor, meu pai pastor. Ou eu nasci dentro da igreja, vivi a vida toda dentro da igreja. Então a gente começa a se olhar como alguém que tem alguma virtude em nós. Então Jesus já nos alerta como que tem que ser a nossa visão, né? Gera já falou, né, Romanos 5 ali, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas abundou o pecado não no sentido de quantidade, gente. Não é no sentido, o cara foi ladrão, estuprador, não sei o quê, agora esse cara vai vir lá, o apóstolo, não é isso. Onde superabundou a sua visão de como você é pecador, aí você começa a acessar mais da graça de Deus. Está relacionado ao quanto você se enxerga um pitocos, um miserável. E você olha o que você está recebendo. Aí a graça começa a abundar. Não é uma gracinha só. É uma baita graça. Por quê? Porque eu me vejo como um João Ninguém e o Deus Todo-Poderoso me adotou. O Jesus pagou por mim sem eu merecer nada. Porque se você for puxar no seu HDzinho aí, os pecados mais sombrios da sua vida, você não tem coragem de pronunciar. Tem coisa que eu já fiz que eu não tenho coragem de pronunciar. Porque é vergonhoso. Mas Jesus me aceitou. O superabundou é um reconhecimento. Graça sobre graça. Exatamente. Mas onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, é no sentido disso. É de quanto eu me vejo como pecador. Com uma criança inocente que nem ela, assim, pode achar que ela é muito boa. Eu mereço. Mas não, gente. Olha, é assim que Jesus assim que você precisa se ver, gente. É assim que você precisa se ver, né? Eu não posso pagar. A graça de Deus eu não posso pagar. Mas eu posso honrar. E eu posso honrar a graça de Deus na minha vida. Eu posso me esforçar. Eu posso buscar esse lugar da presença. Eu posso ser grato, infinitamente grato. E querer conhecer esse benfeitor que mudou a minha vida. Pensa, a pessoa que fez a melhor coisa na sua vida. Eu quero conhecer ele. Eu estou apaixonado por ele, porque ele me salvou. Então eu vou. E o que acontece, gente? Que nós estamos num ambiente. E eu estou falando, gente, nós estamos nas melhores das posições. Se você for pensar em termos de pessoas que estão buscando o conhecimento, na nossa igreja eu acho que não deve ter aqui 20% das pessoas. Talvez não tenha 20%. Mas vocês acreditam que nossa escola bíblica tem mais gente nas quadrangular? Na região. Gente, as pessoas não estão apaixonadas, porque quando você se apaixona por aquele que te salvou, você quer aprender mais dele, você quer conhecer ele, e você quer agradecer a ele, e, cara, não vai retribuir, você não vai pagar nem um centavo do tamanho da sua dívida, mas você pode honrar. Você pode dedicar e honrar a Deus todos os dias da sua vida. Viver para ele de forma santa. Viver para ele, sei lá, cara, se vira, tenta procurar alguma coisa. Porque quem realmente consegue entender o tamanho da sua pequenez, o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho do que ele fez por você, superabunda a graça. Superabunda a graça. Vai ser uma graça infinita. Irmã Nádia.
Vou dar um exemplo aqui, gente, uma coisa assim, muito simples, tá? A gente vê aqui o sofrimento da irmã Maria, né? Com o filho e tudo. Dói o coração da gente saber o que ela passa. Mas a irmã Maria, todas as oportunidades que tem na igreja, que ela pode, ela vem e participa. Gente, ela chega para mim toda vez que tem algum evento, fala assim, irmã, eu não tenho muito, mas ela me dá R$ 5, R$ 10 para ajudar no evento. Entendeu? Aí eu lembro a história da viúva, né, das moedinhas lá, né? Então, assim, ela tenta estar sempre presente. A gente sabe que para ela é difícil e tudo, mas a gente sabe que ela está sempre presente. Não estou falando que ela é uma crente melhor do que os outros, não. Mas eu estou falando que ela está demonstrando, honrando esse amor que Deus está dando a ela, né? Então, assim, e quantos de nós tem muito mais a oferecer, né? E não oferece, né? A irmã Maria, ela chega aqui nos cultos, eu vou trazer um bolo, né, Lindy? Vou trazer um biscoito frito. Não é porque ela não está pagando, a gente sabe que ela não está pagando o amor de Deus por ela, a graça de Deus por ela. Mas a gente percebe, aí fica brava se a gente não comer, né? Mas a gente vê nela, assim, na simplicidade dela, que ela entende que ela tem que fazer alguma coisa para honrar Deus. Eu, pelo menos, eu entendo que ela entende que não é um pagamento pelo que Deus faz por ela. Mas, assim, a gente vê que ela tem demonstrado essa honra. E a gente fica vendo outras pessoas aqui na igreja que têm muito mais condições financeiras e muito mais tempo de igreja do que ela, e que já perdeu aquele primeiro amor, né? Que não tem mais aquele negócio, eu não vou participar, eu não vou, depois eu vou. Então, assim, são coisas, a gente pode ver no nosso meio. São isso pessoas aí. que a visão da graça é, eu não sou tão ruim assim. Porque tudo, gente, esse responder à graça de Deus, tudo tem a ver com a me enxergar, a me pôr no meu lugar. Quando eu acho que eu não sou tão ruim assim, aí eu vivo um evangelho morno. É aquela situação de você achar que você está no evangelho há mais tempo, você tem mais direito do que aquele que está chegando agora. Talvez seja isso, né? Eu não sei. Agora, para a gente entender o valor da graça, nós temos que entender o valor do perdão. Porque graça é favor imerecido, o sacrifício de Jesus. Por quê, querido? Porque muitas vezes não entende o que é o valor do perdão. Por exemplo, um exemplo que eu quero citar. Por exemplo, se eu pedir o Alisson uma ferramenta emprestada e eu trago a ferramenta dele, eu quebro, eu falo, Alisson, me perdoe. Né? Não é questão de perdão, é questão de ir lá comprar outra e dar ele. Se eu bati no carro do irmão e aí eu chego lá, bom irmão, bati no seu carro, me perdoe. Não, é eu mandar consertar. Perdão é algo que você não pode pagar. E a graça é isso, é o valor do perdão, uma coisa que nós não conseguiríamos pagar, porque era impossibilidade de nós recebermos esse favor. Então, hoje, para nós entendermos assim, o valor da graça, é entendermos o valor do perdão, o qual Jesus Cristo pagou por nós, que nós não merecíamos e nós recebemos isso. E cada vez que nós reconhecemos e entendemos isso, a graça vai superabundando em nós. E nós podemos entender o sacrifício de Jesus. Aleluias. Aleluias. Gente, entende a graça. Coisa muda. Coisa muda. Eu nem li as coisas aqui das pessoas. Peraí. Não, Deus está falando da Lapa aqui também. Acho que ela tem história na Lapa, viu? Ela tem umas historinhas na Lapa aqui. A ficha de irmandez está na Lapa também. Então, gente, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos aqui encerrar agora. E nós vamos ter a aula 4B, viu, gente? Que essa foi a aula 4A. Ela não vai ser aula 5, vai ser a aula 4B. Tá bom? Não, eu estava combinado, planejado 5 aulas, mas vai ser a 4A, semana que vem a 4B e depois eu vou ter a 5. Aí eu vou só ter 5 aulas. Eu vou cumprir o meu planejamento. Então, gente, vamos lá. Última parte, né? Ele vem revelar que Jesus é a única forma da gente entender quem Deus é. O autor reforça que somente por meio de Cristo teremos entendimento de quem Deus é.
Nós falamos muito isso nas primeiras aulas, né? Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa e ela está calada, eu consigo ter algumas ideias sobre quem ela é, em termos da aspectos físicos, né? Grandeza. A gente olha para a natureza, a gente vê a grandeza de Deus, então a gente vê aquele ser grandioso que é inimaginável. Mas quando Jesus veio, nós conseguimos ouvir a gravação da voz de Deus. E aí nós começamos a entender quem Deus é por dentro. O quanto esse ser grandioso que te criou tem um apego pela sua vida, tem um amor pela sua vida, né? Que está disposto a entregar. Né? Que eu vejo hoje em dia, eu fico revoltado quando os filhos ficam dando moral, fazer ruela de internet e esquece o pai, de ouvir o pai, de ouvir a mãe. Gente, seu pai pode até te dar um conselho errado, mas ele vai pagar junto com você. Ele vai sangrar com você. Agora, sabe esses Zé Manézinho que vai te dar uns conselhos errados? Os influencers, ele não está nem aí se você seguir o conselho dele e quebrar a cara. E Deus é esse Deus que ele não só fala de amor, ele vai lá e faz. É quando a gente era inimigo dele. Amém? Quem ama esse Jesus maravilhoso? Maela já se apronta para a gente adorar. Porque hoje, gente, eu queria fazer diferente. Eu vou parei aqui essas 10:02 e eu queria experimentar algo novo. Porque adoração é isso, é entendimento. Quanto mais você entende, mais você tem uma resposta. Mais você entende, mais você tem uma resposta. E agora, baseado no que você entendeu, eu quero que você levanta e você adora a Deus. Amém? Vamos cantar? Deixa eu preparar essa câmera para filmar a Noelle.